Alex Cardoso de Mello, criador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado. Obrigado pelo novo convite, é um prazer. Um novo convite, você veio aqui. O que a gente já usou esse seu livro em emissora nacional como nós aqui, contando histórias por esse Brasil afora, um sonho que não tem fim. Eu me lembro quando você veio, falou sobre esse livro e a gente de fato, principalmente no programa que eu tenho pela manhã, Escolhas da Vida, muitas das histórias que eu conto são histórias que você traz nesse livro. E você fez realmente assim uma coletânea de histórias pelo mundo, é isso? Sim, sim. A ideia era que tivesse uma pincelada de histórias com finalidades diferentes, sempre terminando com a frase de uma pessoa, principalmente que não fosse um grande sonhador, para sair um pouquinho daquelas 24 pessoas, que é a essência do trabalho, e que a frase sempre tivesse a ver com aquela reflexão que a pessoa estava terminando de ler. Eu acho que foi um trabalho demorado, mas as pessoas gostaram do resultado. É um trabalho demorado, eu imagino, mas assim, é um trabalho primoroso. Obrigado. Crer que o universo não tenha um criador é o mesmo que acreditar que o dicionário é o resultado de uma explosão na tipografia. Benjamin Franklin. Isso é fantástico. Eu disse assim, às vezes a gente fica procurando 1000 coisas para poder explicar a lógica. Uma frase como essa, que abri agora aqui espontaneamente, não tinha nem pensado. Crer que o universo não tenha um criador é o mesmo que acreditar que o dicionário é resultado de uma explosão na tipografia. É bom demais. Foram 12 mil frases para chegar nas 330 que finalizam cada história do livro. Quer dizer, uma seleção muito acurada, muito bem pensada, mas uma ONG que não quer dinheiro. É isso? Mais ou menos, Dalcis. Ela precisa de dinheiro. Dinheiro é bom. Eu sempre falo nas palestras, que é um dos projetos da ONG, que não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, né? Mas a ONG, ela não aceita a doação de nenhuma espécie, ela não comercializa absolutamente nada por 3 motivos. O primeiro deles é porque se eu conseguir, desde o meu encontro com a senhorinha da Rua Direita, que a gente conversou aqui na nosso primeiro bate-papo, se eu conseguir criar uma forma de guardar um dinheiro para ter uma ONG independente, o porquê não? Por que não continuar nesse caminho? Hoje seria muito mais fácil, hoje graças a Deus a ONG tem uma certa exposição, eu chego até pessoas que falam para mim, Alex, o que eu posso fazer para te ajudar? Pessoas que poderiam ajudar muito, pessoas que num estalar de dedos publicariam 50 mil exemplares do livro, mas aí perde-se a razão, perde-se a essência que eu sempre tentei manter nesse trabalho, que é, não espere ganhar na Mega Sena, como muita gente brinca e fala, não espere ser rico para fazer o bem. Esse trabalho, em maio, ele vai completar 30 anos do meu encontro com a senhorinha na Rua Direita. São 30 anos. Para quem está em casa, está perguntando, mas que encontro foi esse com a senhorinha na Rua Direita? Relembra para nós. Relembro, sempre é meio difícil de falar da senhorinha da Rua Direita. Eu estava no meu primeiro emprego, né? Tinha acabado de começar a trabalhar, eu sou aqui de São Paulo, venho de uma família muito simples, mas a minha simplicidade era aquela simplicidade de... Eu nem sabia que eu era pobre, Dalcis. Eu fui descobrir o quanto eu era pobre quando eu já não era mais tão criança, porque nunca me faltou o essencial. Esses dias eu disse isso. Eu também não sabia que era pobre, mas é tão prazeroso isso, né? Agora, quando eu comecei a trabalhar no centro de São Paulo, tem uma frase de uma pessoa que, obviamente, para os católicos é muito importante, que é Dom Helder Câmara. Sim. E Dom Helder, que é um grande sonhador, e ele falava que pobreza é aceitável, agora miséria é um assinte à natureza humana. Eu não aceito a miséria. Eu não aceito as pessoas terem que pedir um prato de comida para sobreviver mais um dia. Isso não entra dentro de mim. Eu não consigo compreender, viver num mundo como esse. E eu estava voltando, e eu estava ali no meu primeiro emprego, e então tinha um mês de trabalho, trabalhava num banco que nem existe mais. Então eu resolvi combinar com alguns amigos daquele emprego de ir no cinema, na época que o centro de São Paulo ainda tinha cinema, né? Isso há 30 anos atrás. Então eu combinei na Praça da Sé, eu nasci e fui criado no Tatuapé, né? Então desci ali na Praça da Sé
E eu comecei a descer a Rua Direita já com esses amigos indo para a Praça do Patriarca ali. Quem não é de São Paulo talvez esteja um pouco perdido, mas para se ter uma referência. Quando eu estava passando ali na Rua Direita, esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, eu vi essa senhorinha de mais de 80 anos sentada num caixote. Na época, minha bisavó era viva, né? E o que mais doeu, e olha que já doeu de ver uma senhorinha naquela situação, com mais de 80 anos, num caixote de madeira, com uma tigelinha de alumínio pedindo esmola. O que mais doeu foi ver a indiferença. Foi ver que para as pessoas que passavam, aquilo era como se fosse parte da paisagem. Eu não sei o porquê que aquilo aconteceu comigo. Não despertava nem curiosidade de ninguém, nada. Um olhar de indiferença. Eu não sei porque que aquilo me incomodou muito. É uma das únicas respostas que eu não tenho nesses 30 anos. Mas a partir daquele momento, eu não consegui ir no cinema, eu brinco que nas palestras, que a partir daquele momento as comportas se abriram. Eu não podia ver mais ninguém, como a gente usa hoje o termo de vulnerabilidade social, eu não podia ver mais ninguém em vulnerabilidade social, que aquilo mexia muito comigo. E na época eu falava com a minha namorada, que hoje é minha esposa, Adriana, eu falava, mas eu tenho que fazer alguma coisa, só que eu ainda não sei o que eu vou fazer, né? Porque eu tentei, depois de algum tempo, ser voluntário numa creche e num asilo, também na região ali onde eu moro. Eu fui o pior voluntário do mundo, Dalcides. Na casa das crianças, né, eu ia para consolar as crianças e eu era consolado, ao ponto de eu ficar num canto e as crianças chegarem até mim e falar, tio, mas eu estou feliz, eu sou feliz. E eu falava para minha esposa, mas que diacho de voluntário eu sou? Né? Esse não é o meu caminho, não adianta. Bom, aí também mostra a sua sensibilidade, sua capacidade de entender a dor do outro, o sofrimento do outro. Mas eu acho que o que mostra mais também é que para fazer o bem sempre existe um caminho, e aquele não era o meu, Dalcides. Então, às vezes, a gente insiste num caminho para fazer o bem que a gente não se sente bem. Tá. E então aquilo me incomodava demais. Então é o que eu sempre digo, para fazer o bem, existem tantos caminhos, Dalcides. A gente tem que descobrir qual é o caminho da gente. Sim. É isso? Exatamente. E depois de um tempo eu descobri, né? E só para finalizar essa coisa da senhorinha na Rua Direita, a gente vive hoje, o mundo está passando por um momento que ou você é alienado ou você é indiferente, né? A gente vê hoje nas redes sociais alienação, quer dizer, de brigas entre amigos por causa de posições políticas diferentes. Agora, a indiferença, tem uma frase de Elie Wiesel, você viu que a frase é algo muito forte no meu trabalho. Elie Wiesel foi um escritor, ele ainda é vivo, um escritor romeno, que ele se naturalizou americano e ele é sobrevivente de Auschwitz, né? E ele falava que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Que o oposto da vida não é a morte, é a indiferença entre a vida e a morte. Para um sobrevivente de Auschwitz, isso é muito forte. E foi quando eu li essa frase a primeira vez, eu falei, foi exatamente o que eu senti na frente daquela senhorinha. A indiferença. De que forma a sua ONG responde a essa senhorinha e à indiferença das pessoas em relação a situações como essa? Tentando tirar as pessoas de alguma forma da inércia, que às vezes nem é uma inércia, a pessoa às vezes nem sabe o que fazer. Quando eu dou uma palestra, muitas vezes quando termina, a pessoa quer fazer alguma coisa na ONG, meu sonho não tem fim. E eu digo, existem tantos trabalhos, então é despertar isso nas pessoas. E graças a Deus eu tenho conseguido, seja através da palestra, seja através dos livros, das revistas, do site, das redes sociais. Então eu acho que hoje a ONG, ela encontrou o caminho dela, e é exatamente isso, despertar nas pessoas de que a gente, nós somos todos iguais, né, perante Deus. Você deixou a carreira de executivo. Deixei. Quantos anos você trabalhou ali como executivo? Eu trabalhei... Terno, gravata... eu tive uma carreira muito boa, graças a Deus. Eu, com 31 anos, eu era superintendente de um banco, né? Graças a Deus, tive uma boa carreira. Só que eu não conseguia conciliar as duas atividades. Eu não conseguia conciliar a atividade no banco com a minha atividade voluntária na ONG. Eu não conseguia estruturar a ONG e deixar a ONG como ela é hoje, né? Só que, voltando na senhorinha, quando eu vi aquela senhorinha naquela situação, que eu não sabia que tipo de trabalho voluntário ia fazer, eu comecei a poupar de 20% a 30% do que eu ganhava para que um dia eu pudesse fazer um projeto social. Eu ouvi essa história, eu falei, mas será que é isso mesmo? Quer dizer, pensando nos seus sonhos de um dia ter uma ONG, você trabalhava ano após ano, poupando 20% a 30% do seu salário. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo dependia do mês.
porque eu queria fazer alguma coisa. Eu sempre falo, era meu sonho de consumo. Tem gente que poupa boa parte da vida para ter um carro, para ter um apartamento, que era meu sonho de consumo. Para fazer uma viagem? Exatamente. Né? E aí, quando eu criei a ONG oficialmente em 97, eu já tinha uma certa reserva que eu pude utilizar. Só que quando eu saí do banco, porque eu tenho uma família também, eu tenho uma esposa, 2 filhos e tenho a ONG que eu brinco que é meu 3º filho. Então, essa entrada deixou de existir. Então, eu me reinventei como profissional, virei representante comercial, onde eu tenho hoje flexibilidade de horário para estar aqui batendo um papo com você e também trabalhando. Eu adoro o que eu faço, porque o que eu faço me dá condições de fazer a paixão da minha vida, que é a ONG. E eu, quando criei essa representação comercial, eu instituí no contrato dela que 50% do lucro líquido anual dessa empresa vai diretamente para os projetos sociais. Então, a gente vê muita empresa que cria ONG, de certa forma, que é uma ONG que criou uma empresa. Isso me dá independência. Então, você perguntou, por que não aceitar dinheiro? Primeiro isso, para numa palestra eu poder falar isso. Não espere ser rico, não espere ganhar na Mega Sena para fazer o bem. O segundo é que eu não me sentia confortável, sendo que eu criei uma forma de ser independente e de custear esse projeto, de disputar doação, disputar verba com Amigos do Bem, com Doutores da Alegria, com GRAAC, instituições que precisam muito mais, né? Precisam muito mais do que eu. E o terceiro deles é que eu venho do mercado financeiro, né? Eu trabalhei próximo de mesas de operação, que você sabe que é um ambiente como esse. Hoje em dia, a função do fundraiser, que é o captador de recursos, ele tem metas tão agressivas como de um operador de bolsa de banco. Eu jamais vou ver uma ONG como o Amigos do Bem, Doutores da Alegria, GRAAC, como meu concorrente. Ele é meu parceiro. Ele está abraçado comigo para mudar o mundo. Eu jamais vou conseguir enxergar nessas pessoas um concorrente, seja no que for. Então, se eu conseguir criar, né, essa independência, obviamente que a ONG não cresce tanto quanto poderia crescer. Ela não precisa crescer, Dalcides, ela precisa atingir um número cada vez maior de pessoas. É a única coisa que eu quero. Olha, eu fico encantado. Quem me apresentou você foi minha esposa e ela disse assim, Dalcides, eu conheci alguém que tem valores, mas tem levado esses valores através de histórias, através de poesia, através de arte. Eu disse, mas eu quero mais conhecer. E ali eu tive contato, então, com alguns dos seus, eu vou dizer assim, dos seus instrumentos de missão. Hoje, você está falando sobre O Meu Sonho Não Tem Fim, Pequeninos Sonhadores. Esse é um dos projetos mais atuais. Esse é o mais recente, é isso? Em termos de livro, sim. Né? Para criança? Inicialmente seria para criança, mas os adultos hoje eles gostam mais, acabou atingindo mais o público adulto do que as crianças. Porque, na verdade, a ONG, quando ela começou mais voltada para criança. E como ela cresceu demais, ela começou a ter outros projetos como os livros, as palestras, acabou indo mais para um público adulto. Né? E esse projeto nasceu de uma história bacana, né? Eu, logo depois que estive aqui com você, em 2014, né, eu descobri que eu estava com um câncer. Né? Eu estava com um melanoma extremamente agressivo, que foi descoberto numa doação de sangue. Eu achei que eu estava fazendo uma boa ação. Né? Eu dou sangue desde os 18 anos. E eu sempre conciliava uma doação no Hemocentro de São Paulo e uma no AC Camargo. Né? Então, eu fui fazer uma doação no AC Camargo e o pessoal... Sem um sintoma, sem nada. Não, foi nada, lá... Nada. E o pessoal, como muito gentil, sempre muito gentil, falou, Alex, você é bem claro, participa do nosso programa de prevenção do câncer de pele, deixa a gente dar uma examinada. E no meu ombro esquerdo eu tinha um melanoma extremamente agressivo. Né? Eu achei que eu estava fazendo uma boa ação e eu estava recebendo uma graça muito maior. Né? Porque era um câncer que em 3 meses ele poderia dar metástase e eu não ia descobrir, para mim era uma pinta. Né? E obviamente que a única parte triste nisso é que eu não posso mais doar sangue. Né? E logo depois que tudo isso aconteceu e que eu fiz a cirurgia, eu voltei no AC Camargo para fazer uma doação e a moça da triagem chorou junto comigo, porque é difícil. Eu dou sangue desde os 18 anos. Né? Para mim era uma dádiva, você, num lugar que as pessoas buscam saúde, você poder dar um pouco de saúde. Mas eu acho que eu
tentei fazer a minha parte durante 20 anos doando sangue, né? Um pouco mais de 20 anos. Aí, desculpa, te interrompi. Não. E como eu tive esse ano um pouco difícil, minha esposa e meus filhos queriam me dar um presente de final de ano. Eu tenho fama em casa de não gostar muito de ganhar presente. Eu realmente não ligo muito para isso. E eles me deram os 24 grandes sonhadores em bonequinhos de biscuit, né, de uma artista fantástica chamada Adriana Suemi, que nem está mais no país. Ela foi para o Japão. E ela era conhecida da minha esposa e ela fez esses 24 bonequinhos. Foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, né? E você sabe que a ONG sou eu, é um trabalho individual. E como o biscoito ele pega muito pó, eu falei, eu preciso fotografar isso enquanto ainda é novo, porque ele vai começar a perder cor, enfim. São esses. São exatamente esses. Agora eu entendi. Tá aqui, e aí eu comecei a fotografá-los, um a um, e fotografando, aí veio um sopro e falou, isso dá um projeto para as crianças maravilhoso, porque os grandes sonhadores tornam-se os pequeninos sonhadores. Então você vê que aí, de uma forma rápida, eu tento pincelar cada um deles para o universo da criança. E aqui você vai trazendo personagens. Por exemplo, estou vendo aqui Oskar Schindler, que inclusive tem o filme que fez um sucesso gigantesco. A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, não é isso? Sim. Uma frase que é dele, eu odeio a brutalidade e o sadismo. Não posso ficar parado e ver pessoas sendo destruídas.